Quando vocês estiverem vendo a tela aí, avisa. Ops. Todo mundo vendo a tela? Ou alguém só dá um sinalzinho assim de joinha que eu sei. Valeu, Glácio. Tá, hoje a gente vai entrar no segundo mandamento. E eu vou tentar manter sempre a mesma linha dos mandamentos anteriores, porque aí fica mais fácil pra gente compreender, tá? O que eu vou sempre manter, por exemplo, é esse versículo, porque a gente precisa sempre lembrar que o mandamento é uma regra muito alta. O padrão dos 10 mandamentos é muito alto, porque o Senhor, ele é santo e ele exige santidade do povo dele. E os 10 mandamentos não exigem menos do que perfeição. E por causa disso, a gente tem que lembrar que todas as vezes que a gente errar, ou que a gente pecar, e a gente vai pecar e a gente vai errar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, ele já pagou pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo mundo inteiro. Então, vou manter sempre esse lembrete no começo. Antes da gente ver o quão miseráveis somos, lembrar que temos a graça do Senhor Jesus sobre nossas vidas. E aí a gente vai ler juntos os 10 mandamentos. Eu até peço desculpa porque ontem eu coloquei na versão NVI e a versão que a gente sempre lê na igreja é atualizada. E hoje eu já arrumei para a gente ler junto e uma versão só é mais fácil da gente ficar decorando, tá? Então vamos ler junto. Montinha disse que ia ficar movimentando a cabeça. Pode movimentar isso, Montinha, para circular mais sangue aí no cérebro e memorizar melhor. Vamos embora? Êxodo 20, do 1 ao 17. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas embaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos filhos dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Deixa eu só aumentar aqui, eu quero ver mais gente. Então vamos lá. O segundo mandamento é o do versículo 4 até o versículo 6. A gente leu o primeiro ontem, que é não terás outros deuses além de mim. E o segundo é não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 geração aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Tá, Êxodo 20, 4 ao 6. Deixa eu botar pro cantinho aqui para não atrapalhar os slides.
E aí, o que é que esse mandamento está ensinando para a gente? Antes de entrar no mandamento em si, eu achei essa curiosidade aqui que acontece. Para os católicos, os 10 mandamentos são diferentes da gente. Eles dividem os 10 mandamentos de uma forma diferente. E o primeiro e o segundo mandamento, eles comprimem em um só. Para a gente existem dois: não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás. Para os católicos, eles comprimem apenas um mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E já o segundo mandamento é o terceiro da gente, que é não tomar o nome de Deus em vão, e para a gente é o terceiro mandamento. Mas para eles ainda são 10 mandamentos. Como é que eles conseguiram isso? Eles pegaram o 10º mandamento, que é não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o seu boi, nem o seu jumento, e dividiu em 2 mandamentos. Se a gente vê, ó, o mandamento 10 aqui para os protestantes, ele se divide em 2 mandamentos para os católicos, que é não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias, que no final é a mesma coisa, o pecado da cobiça. Por que eles quiseram suprimir isso? Não é que para católico não exista o mandamento, porque a Bíblia ela contém lá o mandamento: e não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás. Eles sabem que existe esse texto na Bíblia, contém na Bíblia deles, mas para eles os mandamentos não tem. E aí fui pesquisar sobre isso hoje e achei um site católico, até do Vaticano, e sobre o catecismo deles, tá? O catecismo não é exclusividade da gente. Até muitas pessoas acham que é católico o catecismo, mas o catecismo é um livro que a gente vai ser catequizado, vai aprender a Bíblia. E o que é que eles falam? Para ele, o culto cristão e adoração a imagens não tem nenhuma contradição. Por quê? Porque teve um concílio, muitos padres se reuniram, disseram que não era pecado, que estava certo, para eles estava tudo certo. Eles não estão nem aí porque a Bíblia diz nesse sentido, dizendo que se é idolatria ou não. Eles só chegaram à conclusão que, aqui embaixo, ó, com base no ministério do Verbo encarnado, o sétimo concílio ecumênico de Nicéia, no ano de 787, justificou, ou seja, deixou tudo beleza, contra os iconoclastas, o culto dos ícones, dos de Cristo e também dos da Mãe de Deus, dos anjos e de todos os santos. Encarnando o Filho de Deus, inaugurou uma nova economia das imagens. Ou seja, para ele, tudo bem, tem imagens para adorar. E outra coisa é que eles dizem que há uma diferença entre adoração e veneração respeitosa, que é o que tem nesse primeiro texto aqui. A gente sabe que, no final das contas, é a mesma coisa, é adoração a imagens, e que o Senhor condena claramente nesse segundo mandamento, tá? Mas para eles há algum sentido e não há contradição, mas a interpretação básica a gente consegue ver e entender o pecado nesse mandamento. E só mais um adendo: existem católicos, a gente não pode generalizar porque existem católicos que eles não adoram as imagens, tá? Esqueci o nomezinho, mas é uma vertente do catolicismo que eles não cultuam as imagens. Vou passar, ok? E aí eu queria muito bem delimitar qual a diferença do primeiro e do segundo mandamento, porque a gente acaba achando que os 2 mandamentos eles condenam a idolatria. E no final das contas ele condena a idolatria. Mas qual é a diferença entre o primeiro mandamento e o segundo mandamento? O que é que esse primeiro mandamento requer, a gente viu ontem, e o segundo mandamento requer e são diferentes. O primeiro mandamento, ele diz que qualquer outro Deus eu não posso adorar. Eu só posso adorar ao Deus vivo. Mas ele não fala da forma que eu posso adorar esse Deus vivo. Ele só diz assim: olha, adore a único e suficiente Deus. Só há um Deus. Você não pode adorar a nenhum Deus, no caso do ateísmo. Você não pode dizer que Deus não existe. Você não pode adorar a falsos deuses, a outros deuses. Só há um Deus, Criador dos céus e da terra, e só a Ele você deve prestar culto. E o segundo mandamento, ele vai falar a forma que a gente vai adorar a esse Deus verdadeiro. Ele proíbe a adoração ao Deus verdadeiro pelo uso de imagens. Ou seja, eu tenho que adorar a Deus da forma que ele requer, da forma que ele exige que eu o adore. E ele diz que não pode ser pelo uso de imagens. Tá? Tem
eu vou passar os slides, mas é interessante a gente lembrar porque durante muito tempo eu inclusive, achava que símbolos cristãos eram pecados, principalmente por causa desse texto. Achava que usar cruz era pecado, ou usar qualquer símbolo cristão do peixe era, enfim, poderia ser pecado porque a gente não pode ter nada que represente. Não é isso. A gente pode ter símbolos, é tanto que quando o povo de Israel começou a ser picado por víboras, o Senhor ele foi e colocou uma cobra, né, num poste, e todo mundo que olhava para aquela cobra era curado, e aquela cobra ela representava Jesus Cristo, porque olhaste para mim e sereis curado. Mas a partir do momento que aquela cobra começou a ser adorada como Deus, Deus foi lá e mandou derrubar. Então, símbolos existem dentro do templo. Quando o Senhor deu as ordens a Davi para a construção do templo, Deus mandou colocar querubins dentro do templo com as asas que de uma ponta para outra lá no templo. São símbolos e o Senhor ele não condena em nenhum momento da Bíblia a gente ter símbolos que sejam cristãos ou que lembrem a palavra do Senhor, lembrem o seu poder. O que a gente não pode fazer é adorar esses símbolos como se fossem Deus. Outra coisa que acontece muito é. A gente vai falar um pouquinho mais. Deixa eu só ver. Aqui. Então, vou falar aqui, porque nesse ponto ele vai lembrar. Qual é a exigência e qual é a proibição desse segundo mandamento? E aí, a exigência é o receber, o observar e guardar puros e inalterados todo o culto e todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra. Esse mandamento ele fala sobre a adoração a Deus, como Deus quer que a adoração seja. Ele não fala apenas que você não pode ter imagem. Ele não se resume a isso. Até porque no finalzinho ele fala, porque eu sou o Senhor Deus zeloso, eu sou um Deus que cuide de detalhes, eu sou um Deus detalhista, eu sou um Deus santo. E ele diz nos outros textos dentro da palavra como é que ele requer o culto. Então, esse segundo mandamento, ele fala que eu devo adorar o Senhor da maneira que ele quer. Eu tenho que o meu culto deve ser prestado da maneira que o Senhor quer. Eu não posso chegar diante dele de qualquer forma, eu não posso achar, eu não estou nem aí, eu vou assistir o culto. E a gente achar que não vou me arrumar para ir para o culto. Não é porque o culto está no Zoom que a gente não tem que se arrumar, a gente tem que se arrumar sim. Porque a gente não pode prestar culto ao Senhor de qualquer forma, senão você também iria para a igreja de qualquer forma. O Senhor, ele disse a forma que deveria ser prestado o culto a ele. E um dos maiores exemplos eram os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Eles não podiam entrar no templo de qualquer forma. O sumo sacerdote, se eles entrassem dentro do Santo dos Santos, que eles entravam uma vez por ano, eles tinham sinos nas barras do vestido que eles usavam, porque se eles entrassem em pecados, eles eram fulminados lá dentro. E aí ficava alguém do lado de fora escutando para ver se o sininho parava de tocar, porque se o sininho parasse de tocar, morreu lá dentro e eles tinham que puxar. Tinha uma corda também amarrada ao pé e eles tinham que puxar o homem lá morto, porque o Senhor ele exige santidade. Claro que eles todo mundo peca e também os sacerdotes, mas eles expiavam os pecados deles antes de entrar no Santo dos Santos. Mas isso mostra a santidade do nosso Deus e ele não aceita. Ele matava quem tentava prestar culto da forma que a gente achava ou da forma que a gente acha que o culto deve ser prestado. Outro exemplo, porque entra dentro dessa exigência do Senhor, os sacramentos, até o pastor falou domingo na igreja, e lembrou no caso, que lá em Coríntios, Paulo fala que quem tomava a ceia indignamente também estavam doentes e alguns até morriam. Por quê? É cultuar o Senhor da forma que o Senhor não quer que seja cultuado. E o Senhor prescreveu. Quando eu vou orar e eu oro da forma que não devo orar, ou acho que eu posso orar de qualquer forma, ou quando eu vou ler a Bíblia e eu acho que eu não preciso me preparar para ler a Bíblia, eu só pegar e abrir um texto lá e ser, sei lá, bamburim e achar o texto e ler o texto aleatoriamente, não ter disciplina para ler a Bíblia, não ter disciplina para orar ao Senhor e buscá-lo e ter o meu momento com Ele. A gente tem que aprender com os muçulmanos nisso, sobre o zelo pela palavra do Senhor. Não é a palavra do Senhor que eles têm o Corão deles, é um livro sagrado para eles,
Mas o zelo que eles têm com o Corão, a gente deveria ter com a palavra do Senhor. Se eles estão com uma montanha de livro, tem aqui algumas coisas, não tem nenhuma Bíblia aqui não, tá? Mas se eles estão com uma montanha de livros, com vários livros, a Bíblia nunca vai ser, não é Bíblia não, agenda, tá? Mas a Bíblia nunca vai ficar embaixo dos livros. Eles entendem que a Bíblia, ela é sagrada e não deve estar abaixo de nenhum livro. Ela é a lei máxima para eles, está acima de qualquer outro livro. E eles sempre mantêm a Bíblia, para eles o Corão, acima dos outros livros. Eles nem encostam no chão, não colocam o Corão no chão. E se você vê a forma que os muçulmanos oram, eles sabem o momento lá de orar, eles têm uma buzina lá nas regiões que são, a maioria da população é islâmica, que os países são islâmicos, e tem uma buzina lá e toca na hora da oração, e todos andam com seus tapetinhos e estendem seus tapetinhos no chão, e vão lá e começam a fazer as rezas e as orações dele. A gente acha que vai para o culto, chega lá correndo, porque é verdade, chega atrasado, né? Chega atrasado no culto, aí cumprimenta os irmãos ainda, da forma que... Gente, chegar atrasado uma vez por alguma coisa que aconteceu, imprevistos, ok, mas chegar atrasado no culto sempre por falta de planejamento, isso também é pecado. Isso é errado e o Senhor exige que a gente seja disciplinado com os nossos horários. Se você chega sempre atrasado no culto, você está pecando. O Senhor, ele está cobrando você, dizendo, opa, eu tenho que me corrigir nisso, eu tenho que me planejar. O domingo, principalmente no domingo, que é um dia santo, a gente vai falar ainda do dia do Senhor, e a gente, acho que é o que a gente mais erra aqui, pelo amor de Deus. Mas no domingo, se a gente não se prepara para o domingo, né? Nem se preparar para o culto à noite, é se preparar para o domingo, o dia do Senhor, a gente está em pecado. E a gente precisa prestar o culto da melhor forma. Precisa ir para o culto e orar ao Senhor e orar pelo culto de antemão para que o culto seja prestado da maneira que o Senhor quer que o culto seja prestado, não da maneira que eu acho. Outra coisa que é muito comum, a quebra deste mandamento, é as pessoas dizem assim, mas o meu Deus não ia fazer isso, não. Quem é o teu Deus? É o Deus da Bíblia? É o Deus que tu acha é o Deus que tu colocou numa caixinha lá e disse que ele não vai fazer isso porque tu acha que ele não vai fazer isso ou porque tu não quer que ele faça isso. Não, o Deus que a gente crê, ou o Deus da Bíblia, é o Deus que ele faz o que ele quer, da forma que ele quer, como lhe apraz. Não cabe a nós colocar ele dentro de uma caixinha e achar que ele não vai fazer tal e tal coisa porque não convém ou porque é politicamente incorreto. Não, o Senhor, ele não está nem aí para o politicamente incorreto, porque o politicamente correto, porque o Senhor, ele estabeleceu as próprias leis dele, e as leis dele estão lá nos mandamentos, estão na palavra dele. E se a gente acha que o politicamente correto hoje vai de encontro com a lei moral do Senhor, a lei moral do Senhor, ela vai prevalecer, inclusive para o povo de Deus, a lei moral do Senhor, ela deve estar acima do que é politicamente correto, porque o Senhor instituiu para a gente é mais importante do que o que os homens estabeleceu antes do Senhor, do que os homens, tá? E aí, isso é uma exigência desse mandamento, prestar culto como o Senhor requer, e a gente vai aprender mais sobre isso no dia do Senhor, sobre o culto. Mas o culto em casa tem que ser da forma que o Senhor quer. Os sacramentos eu não posso... o batismo e a Santa Ceia não pode ser da forma que eu acho que é. A oração não pode ser da forma que eu acho que é, da forma que o Senhor fala que é. O Senhor nos ensina lá em Mateus como é que deve ser a oração modelo. A gente usar essa oração como modelo mesmo, glorificar o Senhor, começar exaltando ao Senhor, Senhor, o Pai Nosso que estás no céu, a gente entender o que é cada pedacinho da oração, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, que é glorificar o Senhor, venha a nós o teu reino, é pedir que o Senhor faça a vontade dele em nossa vida, na terra e no céu, fazer os nossos pedidos, que é o pão nosso de cada dia nos dai hoje, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas ofensas, que é o perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos malfeitores, não nos deixes cair em tentação, a pedir ao Senhor livramento do mal, amém, mas sabe, passar mais tempo mesmo fazendo isso na parte de glorificação, passar tempo exaltando o nome do Senhor. O Senhor, ele já deu um modelo para a gente, ele já nos disse como é que deveríamos fazer, agora cumpre a gente cumprir, porque senão a gente vai quebrar o segundo mandamento.
E é interessante porque a gente acha que é só idolatria, dizer, não faça falsos deuses. Não. O segundo mandamento, o Senhor, ele diz como é que ele deve ser cultuado, como é que ele deve ser adorado. E aí todos os versículos que falam sobre culto, sobre adoração, eles vão apontar para o segundo mandamento, tá? E aí o que é proibido neste mandamento? Se ele me exige várias coisas, que o culto seja da forma que o Senhor quer, a oração seja da forma que o Senhor quer, como ele instituiu na palavra dele. O que é proíbe nesse mandamento? É a segunda face do mandamento. O estabelecer, aconselhar, mandar, usar e aprovar de qualquer maneira culto religioso não instituído por Deus. O que é que isso quer dizer, Rayane? Se tem alguma coisa no culto que vai de encontro à Bíblia, tá errado, é proibido. Lá em Coríntios fala até sobre ordem e decência no culto. Se o culto é bagunçado, esse culto não é para Deus. O Senhor, ele é um Deus de ordem, de decência. E se bagunça, o Senhor, ele não está. E é muito claro que vai quebrar o segundo mandamento. Outra coisa é fazer qualquer imagem de Deus, tá? O segundo mandamento, ele é, se eu faço uma imagem, se eu tenho um sol, sei lá, os índios, eles adoram o sol. Os índios adorando o sol, eles quebram o primeiro ou o segundo mandamento? Eles quebram o primeiro mandamento, porque eles estão adorando a um Deus, além do Deus verdadeiro. Mas se eles adorassem, fizessem uma imagem de um homem, ou sei lá, de alguma coisa, parece que aquilo era o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. E aí eles estariam quebrando o segundo mandamento. Por quê? O segundo mandamento, ele fala sobre o Deus verdadeiro, imagem de qualquer, do Deus verdadeiro, de qualquer três pessoas da Trindade. E é muito comum, a gente esquece disso, mas tem uma pomba que as pessoas fazem muito, que é a pomba do Espírito Santo. Eu nunca vi em casa de cristão, graças a Deus, mas não acho normal ter uma pomba do Espírito Santo, porque se você tiver, também está quebrando esse segundo mandamento. Então, imagens de Jesus Cristo ou coisas que representem o Deus verdadeiro, o Deus Pai, ou a pomba que representa o Espírito Santo, é pecado e a gente não pode adorar ou não pode ter. Outra coisa que meu Deus, esse deu um nó na minha cabeça quando eu aprendi sobre isso. Espero que não deu dó na cabeça de vocês, mas deu na minha. Esse segundo mandamento proíbe a gente até de ficar tentando imaginar como Deus é, ficar tentando caracterizar Deus. Primeiro, se a gente for caracterizar como fala lá em Ezequiel, a gente vai dar um nó maior ainda, né? Com as características dos animais. Mas a gente não pode tentar caracterizar Deus ou formar uma imagem de Deus em nossa cabeça, porque o Senhor, ele proíbe no segundo mandamento. Mas, Rayane, tem até tinha uma imagenzinha que era uma retratação de como Jesus era, baseado no formato que o tecido ficou lá na tumba e etc. Gente, pelo amor de Deus, acho que aquele tecido já foi mexido 1000 vezes, porque quando os soldados foram lá, eles disseram que o corpo foi roubado, né? Então eles mexeram no tecido. Então não tinha nem como saber como é que era o formato baseado no tecido. É coisa que o povo não tem o que fazer e inventa. Simonia, né? Que são a venda de indulgências. E aí eu lembro que a Montinha teve uma época que ficou até com dúvida se podia jogar fora essa imagem, porque podia ser a imagem de Jesus. Enfim, não é a imagem de Jesus. Na época de Jesus não tinha fotografia, não temos pinturas de Jesus, sendo assim a gente não consegue retratar Jesus. Então qualquer coisa que seja dizendo que represente Jesus, também a gente não pode ter e não pode adorá-lo, porque aquilo não é Deus, aquilo é apenas uma imagem e a gente vai quebrar o segundo mandamento. Mas, lembrando, símbolos religiosos que seja, sei lá, o nome de Jesus em nossa casa, ou o peixe, que é um símbolo que os primeiros cristãos, isso eu aprendi no desenho, quando era pequenininha, viu? Eu não lembro qual era o desenho, gente, o nome, mas é muito bom para criança esse desenho. Era um que era dos cristãos perseguidos. Pai, o senhor lembra o nome? Ou Andresa? Ou manhã? Era de uns cristãos perseguidos, gente. Era muito bom. Não que... Como é? Alguém? Quem fez falou? Mãe? Não lembrei, não. Depois eu digo, eu vou procurar.
para as crianças era... Gente, esses filmes ficaram na minha cabeça, sério, eu lembro de cada detalhe desses desenhos. E eles representavam, era um padeiro e a família dele com o sobrinho, e eles eram cristãos na época do Império Romano, os primeiros cristãos, e eles iam para o culto e eram perseguidos lá por Roma, e eles fugiam do imperador e sempre davam um jeito, sabe, de fugir. E a forma que eles chegavam e reconheciam que era cristão era eles chegavam onde chegavam e aí eles desenhavam a metade do peixe e quem sabia, porque era cristão, completava a outra metade do peixe. E aí eles se reconheciam como cristãos. E por isso que hoje o peixe é um símbolo do cristianismo, porque era dessa forma que os cristãos lá no Império Romano se reconheciam. E eu acho maravilhoso, eu acho que um carro de painho tem um peixe, o símbolo do peixe, porque é representando quem nós somos, é a nossa identidade. A cruz do Senhor Jesus, a cruz vazia, nos lembra que o Senhor não está mais lá, que o Senhor ressuscitou. Como é que isso pode ser pecado? Uma lembrança de que o Senhor fez por nós. Eu não posso adorar a cruz, eu não posso dizer que o Senhor está crucificado, não. Mas a cruz vazia, que me lembra que o Senhor morreu por mim, que ressuscitou, que ele vive. Gente, a gente pode olhar para ela e ter lembranças e orar ao Senhor e agradecer, teu coração grato. Então, símbolos religiosos que lembrem o que o Senhor fez por nós ou lembrem quem nós somos, beleza? Ok. Símbolos religiosos que sejam imagens de Deus ou imagem da terceira pessoa da Trindade, tem, pecado. Ou, pecado ainda, adorar o Senhor da forma que Ele não quer, ou adorar da forma que eu acho a certa, também é pecado, tá? Eu só tenho uma frase aqui para finalizar, não sei nem que horas são, faltam 10 minutos, que é de R.C. Sproul Jr., que é: o segundo mandamento nos diz que o nosso dever é crer, aprender, a amar e adorar o que Deus é, não o Deus que gostaríamos que ele fosse. O Senhor, ele já disse como ele é. A Bíblia fala como o Senhor é. Não é da forma que eu acho que é, não é da forma que eu penso que é. E por isso, é minha obrigação, meu dever como cristão, estudar a Bíblia para saber quem é esse Senhor da Bíblia, quem é o Deus da Bíblia, quem é o Deus dos cristãos e como é a forma que ele quer que eu preste culto a ele. Não é da forma que eu acho, não é da forma nem que... Se o pastor está falando da forma que a Bíblia é, amém. Mas se o pastor está falando alguma coisa contrária à Bíblia, também está errado. E a obrigação da gente, como cristão, chegar lá e dizer: pastor, tem alguma coisa de errado aqui. Tá errado. A gente tem que prestar culto como o Senhor requer. Não como... Gente, culto com bagunça, culto com conversa, culto que tem hinos que não são de adoração ao Senhor, com hinos antropocêntricos, adorando ao homem. Tá errado. O Senhor, ele deve ser o único adorado no culto. E se tem alguém sendo adorado a Deus, além dele, adorado como Deus, além do Deus poderoso no culto, também é pecado. E a gente deve vigiar e denunciar o pecado. E principalmente denunciar o pecado em nós mesmos, porque é muito fácil a gente apontar os erros dos outros e olhar para os outros. Mas a gente tem que examinar a nós mesmos e dizer: Senhor, será que eu estou prestando culto a Ti como Tu requer? Será que eu estou fazendo aquilo que Tu requer, que Tu cobra de mim? Será que eu estou sendo cristão e Te adorando da forma que Tu quer? Quando a gente olha para os 10 mandamentos, a gente vê quão imperfeito nós somos, quão pecadores nós somos, quão miseráveis nós somos. E mostra o quanto o Senhor é santo e Ele é misericordioso. E mesmo assim, Ele nos amou e mandou o Seu Filho. É só mais uma... Eu li uma frase hoje que é dizendo assim: eu não gosto do Deus do Velho Testamento, porque Ele é um Deus muito cruel. Ele matou muitas pessoas e Ele... muitas guerras, e é um Deus muito cruel. E a frase era sobre isso. O Deus do Novo Testamento foi o Deus que mandou o Filho dele morrer, que matou um inocente. Foi o Deus do Novo Testamento, por minha culpa e por sua culpa. E a gente aceita bem que Jesus morreu, porque foi para pagar pelos nossos pecados. Então, mesmo o Senhor, que é justo, que é fogo consumidor no Velho Testamento, Ele é justo e fogo consumidor no Novo Testamento. Assim como Ele é um Pai amoroso, que Ele libertou o povo do Egito, da casa da servidão. Ele é um Pai amoroso que mandou seu Filho para morrer
por nós e nos salvar lá no Novo Testamento. Ele é o mesmo Deus, ele não muda. E a gente precisa aprender a adorar esse Deus como ele é, da forma que ele requer. Amém? Pastor?